Pronto. Gravação iniciada. Bom, boa noite a todos, na verdade, todo e toda. Essa aula, então, está sendo gravada no dia 5 de outubro. É uma aula aberta para todos que terminaram, né, a unidade 4 da nossa aula. E, de todo modo, ela vai ficar disponível na nossa plataforma O que eu planejei para hoje na verdade, uma discussão desse livro aqui, chamado Análise de Contingências em Programação de Ensino Infantil, Liberdade e Efetividade na Educação. É um livro bem legal, a autora é Adélia Maria Santos Teixeira, de uma editora que não existe mais, mas é um livro que vocês conseguem achar, por exemplo, em sebos, né? É um livro que eu recomendo muito, é um livro bem legal, ele é todo inspirado na discussão que a gente tem feito em sala de aula. Mais especificamente, ele discute a questão da individualização do ensino, né? E programação de contingências. Né? Como é que a gente pode pensar a organização das aulas, das atividades de sala de aula, para a gente ensinar aqueles comportamentos que a gente está estabelecendo como objetivo. Né? Eu vou aqui compartilhar minha tela com vocês, que é aqui o PowerPoint. Vocês estão vendo? Sim. Sim, ótimo. Então, esse é o título do livro, Análise de Contingências em Programação de Ensino Infantil. A autora é ela, Adélia Maria Santos Teixeira, de 2006. Ele é um livro que, na verdade, conta a experiência da professora na criação de uma escola para ensino infantil, crianças de 3 a 6 anos, se não me engano, e aí ela conta um pouco a experiência dela, nos primeiros anos da escola, como ela estava pensando a escola, como os resultados que ela foi conseguindo e como ela foi alterando algumas condições do ensino que ela tinha na escola para um ensino mais programado, com base em análise de contingências, né? E também com resultados que ela foi localizando. Então, é essa discussão que eu trouxe para a gente fazer. Essa discussão que eu trouxe, um pouco resumido, tá? A aula deve durar em torno de 1 hora e meia. E eu trouxe alguns aspectos que a autora discute no livro dela. Então, a minha ideia é mais apresentar para vocês um pouco a ação desses conceitos numa escola real, né? É uma experiência que de fato aconteceu, está toda publicada nesse livro de 2006. A experiência é década de 70, mas o livro é de 2006. Então, a ideia é pensar como é que isso poderia se encaixar dentro de uma escola, por exemplo. Né? Pensando em ensino infantil, inclusive. Certo? Então, é essa a ideia, essa é a programação que eu estou fazendo para hoje. Certo? Podem ficar à vontade para a gente ir conversando. Eu trouxe muitos gráficos para a gente discutir um pouco o que a autora traz, e tabelas e imagens. Então, fique à vontade para a gente conversar e explorar bastante o texto como vocês acharem melhor. Certo? Eu só peço que, caso vocês tenham algum comentário, alguma pergunta, que não façam por escrito, porque eu não estou na tela do Skype, eu estou na tela do PowerPoint. Então, pode ser que eu não veja o escrito. Então, só pode entrar, pode ficar à vontade, me chamam que eu paro e a gente conversa. Certo? Bom, essa escola, então, é uma escola infantil, né, ensino infantil, em Belo Horizonte. Ela foi criada em 70. Vou checar aqui no livro. Ela foi fundada em 1970, em Belo Horizonte. O objetivo
né, das fundadoras da escola é criar uma instituição de ensino de alta qualidade, dirigida para a classe média, com professores qualificados e bem remunerados, e com um ambiente atraente, espaçoso e confortável, né? Elas sempre tiveram, desde o início, a ideia de ter um ensino mais que respeitasse a liberdade individual dos alunos, ok? Ao mesmo tempo com alto índice de eficácia do ensino, né? Que todo mundo aprenda muito e coisas do tipo, né? Então, só alguns dados, algumas informações sobre a escola. No segundo ano da escola, ela estava com 50 alunos. Ela começou, o primeiro ano da escola tinha 30, no segundo foram para um prédio novo, com 50 alunos, uma turma de maternal, 2 e 3 anos, uma turma de primeiro período, com crianças de 4 anos, e uma turma com alunos de segundo e terceiro períodos, que era uma turma mais mista, né, com alunos de 5 e 6 anos. Eles adotavam um mesmo programa por turma, então cada turma tinha o mesmo programa que seria seguido de uma maneira mais rígida, assim, em questão de conteúdo em específico. Então tinha lá alguns conteúdos gerais, tipo português, matemática, mas tinha também conteúdo extra, né? Aula de yoga, balé, marcenaria, música, teatro, inglês. Então, eram algumas das atividades que eles ofereciam como atividade extracurricular, né? E aí, a Adélia, autora do livro, que era uma das fundadoras da escola, apontam 3 problemas principais que a escola estava tendo, né? Um deles era problemas no período de repouso, tumulto na hora de repouso, basicamente é assim que ela chama. Depois a gente vai discutir isso, mas então na escola todos os alunos em determinado período deveriam descansar. Tinha um horário estipulado na grade da escola, na grade curricular, que era destinado ao repouso. Nesse momento, todas as crianças deveriam se deitar, descansar e coisas do tipo, e esse era um momento tumultuado. Também era tumultuado no momento de entrada e saída da escola, né? A autora comum a evasão da sala de aula. Então, a aula acontecendo, os alunos pediam para sair com muita frequência e, obviamente, prejuízos na aprendizagem do conteúdo. Então, eles relatavam que os alunos não aprendiam tão bem quanto deveriam, né? Então, eram algumas questões que começaram a pegar. As fundadoras da escola todas eram psicólogas recém-formadas, então tinha essa outra questão de formação, porque elas que pensavam o ensino, pensavam as estratégias, né? E aí coincidiu que elas começaram a fazer mestrado e doutorado com a professora Carolina Bori, que foi a professora que desenvolveu a programação de ensino. Ela era professora na USP, de São Paulo, e aí elas foram alunas da Carolina Bori, começaram a entrar em contato com cursos começaram a ter aulas sobre programação de ensino, cursos individualizados, programação do ensino, né? E aí elas começaram a incluir alguns desses aspectos que elas estavam aprendendo na organização da escola delas. Então, elas começaram a colocar a noção de programação de contingências, pelo menos 4 aspectos que iam direcionar o ensino. Então, um deles é que as condições de ensino seriam planejadas, focalizando o aluno individualmente. Então, isso aqui só remetendo à questão da individualização do ensino, né? Cada aluno seguindo no seu próprio ritmo, com feedbacks, com avanços dentro das suas próprias necessidades, né? E basicamente o que elas queriam instalar com a programação de contingências eram os repertórios de ler e escrever. Então, os repertórios de ler e escrever seriam instalados
por meio de sequência ordenada de pequenos passos. Então, elas se apoiaram em uma série de conceitos e processos básicos sobre o comportamento para pensar como é que o conteúdo seria apresentado, como é que as atividades seriam apresentadas, né? Então, é isso. Ela começou a programar contingências para ensinar o repertório de ler e escrever, né? Inicialmente. Depois, isso, além de letras, né, e palavras, ela começou a ensinar também comportamentos relacionados a números, contar, numerar. Então, ela usou programação de contingências, tanto para repertório de ler e escrever letras quanto números, né? Mas a gente não vai discutir a parte dos números, a gente vai ficar aqui só com a discussão sobre ler e escrever, porque ela usa processos muito parecidos, atividades muito parecidas. Então, discutindo um deles, a gente já está indiretamente discutindo o outro programa que ela desenvolveu. Certo? Então, individualização do ensino, né, condições de ensino pensadas individualmente, sequência de conteúdo em pequenos passos, muito parecido com o que a gente fez na unidade 2, né? Atividades muito pequenas, pontuais, que poderiam ser feitas sem muita dificuldade, indo do mais simples para o mais complexo, ok? Terceiro aspecto, o avanço do programa estaria condicionado à demonstração por parte da criança de domínio pleno do que lhe for ensinado até então. Essa é uma outra questão super importante, que é colocar o aluno sob condições, na verdade, exigir que o aluno demonstre que ele sabe o conteúdo. Então, se o aluno não demonstrar saber o que precisa, né, ele não avança. Então, o avanço depende do aluno demonstrar que sabe, né? Então, condições do tipo, eu sei qual é a resposta, mas eu não sei falar. Então, assim, eu sei, mas está na minha cabeça, só não sei falar. Então, essa mudança, quando a gente trabalha programação de contingências, é fundamental. Se o aluno ainda não sabe falar sobre o conteúdo, ele ainda talvez não possa avançar. A gente fica mais um pouco, sempre nessa ideia, né, de diminuição de punição, sempre que possível, mas o aluno precisa demonstrar que tem domínio do conteúdo para avançar, né? Então, o quarto aspecto é que o aluno avançaria no programa de acordo com o seu próprio ritmo de aquisição. Então, por exemplo, pensando que a gente está falando de crianças com 3 a 6 anos de idade, aprendendo a ler e escrever, óbvio que a gente não vai pedir que eles leiam nada muito complexo, né? Logo a gente vai discutir um pouquinho os objetivos que ela foi desenvolvendo, mas a lógica é essa. Então, o aluno precisa demonstrar que sabe o conteúdo, que está aprendendo a ler, que está aprendendo a escrever, mas no seu próprio ritmo. Ou seja, fazendo o contraponto, aulas do tipo, com toda a turma, em que toda a turma precisa responder em voz alta qual é uma letra específica que a professora desenhou no quadro, qual é uma sílaba, B com A, o que dá? E todo mundo responde Bá. Em vez de ser esse ensino mais focado ao grupo, né, aos alunos, como uma unidade, o aluno dependeria apenas do seu próprio ritmo. Então, aquele aluno que tem mais facilidade em aprender B com A é Bá, ele consegue avançar mais rápido do que aquele aluno que precisa de condições mais específicas, que precisa de mais presença de um professor ajudando, né, na compreensão da atividade, no avanço da atividade. Então, cada aluno pode avançar no seu próprio ritmo. Ele não precisa ter pressa para acompanhar aqueles que seriam mais rápidos na turma, e aqueles que são mais rápidos para a aprendizagem desse conteúdo não precisaria esperar aqueles que precisam mais tempo e outras condições. Ok? Essa é a grande característica da individualização do ensino. Tá? Que o que a gente tem feito, né? Então, nós temos mais ou menos, numa turma de 37, nós temos 7 pessoas que terminaram a unidade 4. Né? Então, a gente está
mais ou menos, pouco mais do que a metade do curso, e a quarta unidade é um pouco mais do que a metade do curso, né? Então, outras pessoas já estão avançando, então a gente tem pessoas nos mais diferentes unidades e atividades do curso, né? Quem precisa de mais tempo para responder uma questão pode usar esse mais tempo, quem precisa de menos tempo pode ir avançando, né, no seu próprio ritmo. Então, o nosso curso de psicologia da aprendizagem, psicologia da educação, 2 pontos, da aprendizagem, ela se enquadraria nesses mesmos critérios da programação de contingências que a Adélia está discutindo, né, dentro da noção de curso individualizado. Certo, pessoal? Deixa eu ver vocês aqui. Professor, Sim? você não está alterando os slides não, né? Tô sim. Aqui não está alterando. O que está aparecendo para vocês aí? Análise de contingências em programação de ensino infantil. Tá parado nisso. Nossa, já passei 4 slides. Eu estranhei, eu falei, será que ele tá passando? Obrigado por avisar, André. Deixa eu ver aqui então o que está acontecendo. O janela, Skype, pasta. Bom, vamos lá. Está passando agora? Agora tá. Fundação e instalação da escola. Isso. Tá, então, só retomando então, algumas coisas que eu já disse. Era uma escola infantil em Belo Horizonte, capital de Minas. Instituição, a ideia era uma escola com alta qualidade, dirigida a pessoas da classe média, professores qualificados e bem remunerados, com um ambiente atraente, espaçoso e confortável. No segundo ano da escola, né, 50 alunos. Vocês estão vendo esse slide agora? Tô sim, professor. 50 alunos, obrigado, então. Uma turma de maternal, 2 a 3 anos, uma turma de primeiro período com alunos de 4 anos, uma turma de segundo e terceiro períodos com alunos de 5 a 6 anos, né? O mesmo programa utilizado para cada turma, como atividade extracurricular. Eles tinham aula de yoga, balé, marcenaria, música, teatro e inglês. E a Adélia fala em 3 grandes problemas: tumulto no período do repouso e na entrada e saída das aulas, e prejuízo na aprendizagem do conteúdo. Aqui tem era o slide que eu estava anteriormente, né? Então, quando ela começou a implementar a programação de ensino, ela implementou esses 4 princípios, né? Condições de ensino seriam planejadas focalizando o aluno individualmente. Os repertórios de ler e escrever seriam instalados por meio de sequência ordenada de pequenos passos. O avanço no programa estaria condicionado à demonstração, então o aluno precisa mostrar que sabe, né? Por parte da criança, de domínio pleno do que lhe for ensinado até então. E o aluno avançaria no programa de acordo com o seu próprio ritmo de aquisição, né? Até aqui, então, tudo certo, pessoal? Sim, professor. Beleza. Bom, eles implementaram 2 programas de contingências para ensino de 3, na verdade, né? Escrita, manuscrita cursiva. Então, basicamente, se ensinar as crianças a escreverem. E também tinha um plano de ensino de números. Eu tô aqui com o livro colando, que aí eu dou o nome exato do programa que ela usou. Implementação. Sistema de numeração. Vamos lá. Programa de sistema de numeração 1 e sistema de numeração 2. Né? É ensinar a contar, ensinar os números, coisas desse tipo. Tá? Então é isso.
toda a escola continuava do mesmo jeito que ela estava antes, toda a escola continuava com as atividades que elas tinham, mas ela incluiu, inicialmente, um programa de escrita manuscrita cursiva, ensinando crianças a escreverem à mão, basicamente. Então, as demais atividades pedagógicas seriam mantidas e sua organização seria afetada somente no que se referia à alfabetização. Certo, pessoal? Então, ela não montou toda a escola com esses princípios de individualização, ritmo próprio, o que mais? A sequência ordenada, né? Domínio pleno. Isso não era para toda a escola, mas só para parte das atividades dos alunos que se referiam à alfabetização. Ok? Então, os alunos tinham um monte de coisas que eles deveriam fazer na escola. Uma delas seriam atividades de alfabetização. As crianças iam aprender as letras do alfabeto, iam aprender sílabas, algumas palavras. Tá? Então, é essa parte que ela adotou esse programa de contingências, né, de curso individualizado. Certo, pessoal? Então, não é a escola toda, mas somente algumas das atividades que os alunos deveriam fazer na escola, que seria feito a partir da noção de programação de contingências. Certo? Porque essa é uma dúvida que se tem muito, né? Eu lembro de ter conversado sobre isso em algumas das tutorias, não me lembro exatamente com quem, mas muita gente pensa que programação de ensino, instrução programada ou PSI, eles deveriam substituir tudo que é feito na escola. E, na verdade, não precisa, né? Ela acaba entrando como uma ferramenta possível. Todas essas discussões que a gente tem feito em aula, elas são ferramentas possíveis, que com alto grau de efetividade para o ensino. Isso é um método que, de fato, demonstra que a aprendizagem acontece, mas não necessariamente é uma proposta de substituir, de mudar todas as atividades da escola com esse projeto, assim, com essas propostas. Isso, na verdade, poderia, inclusive, trocar um problema por outro, né? Um sistema rígido por outro sistema rígido. Na verdade, não. Na verdade, a ideia é contribuir com a reflexão sobre quais comportamentos a gente espera ensinar no final do curso, né? E como dispor de condições para que esse comportamento possa ser, de fato, aprendido, né? Então, muitas práticas de ensino que alguns professores fazem, por exemplo, pegadinhas para ver se o aluno cai em algum vacilo, algumas ameaças, pressões de que o aluno precisa dar conta sozinho, né? É isso, assim, quando a gente fala em programação de ensino, a ideia é pensar a automação do ensino, ou de parte do ensino, e a substituição de alguns processos do ensino, aí sim, pela noção de contingência, pela noção de comportamento objetivo, né? Muitas aulas, é comum em muitas aulas que com essa ideia de que o aluno deveria se caminhar sozinho, ter independência, nem sempre as aulas são pensadas como condições para a apresentação do comportamento que é o objetivo do ensino, né? Geralmente se pensa no conteúdo a ser apresentado e alguma coisa meio mágica às vezes, né? Transformando o conteúdo do ensino em comportamento de fato, o comportamento objetivo, né? E essa transferência ela não é direta assim. O conhecimento teórico não é suficiente para fazer emergir um comportamento concreto em relação a coisas, né? Então, por exemplo, saber sobre, sei lá, psicologia da aprendizagem não nos faz totalmente aptos. Claro que é importante, é um conteúdo importante, é parte da formação, mas não é suficiente para fazer com que a gente seja especialista no assunto, né? Existem outras
habilidades que a gente precisa adquirir, certo? Então, na escola em específico que a gente está discutindo, que vem sendo discutido nesse livro, apenas a parte que diz respeito à alfabetização que foi ensinado a partir desses 4 princípios que nós discutimos anteriormente. Tá? Professor, Sim. assim como só a parte teórica não é suficiente, essa parte só prática também não é, né? Se for ver. Tem um texto que fala que esses métodos de ensino e aprendizagem, não lembro que texto que é, serve para substituir certas atividades do professor, mas não ele por completo, né? Exato. Se não me engano, André, essa questão a gente discutiu na unidade 2, né, na instrução programada, em que os autores lá, o Skinner me fugiu o nome do autor antes do Skinner, daqui a pouco eu lembro o nome. Eles propunham que parte daquilo que o professor faz, né, algumas ações mais mecânicas que o professor tem, podem ser substituídos por tecnologia. Então, correção de material, feedback imediato, tudo isso são exemplos de atividades que uma máquina poderia fazer. Né? Então é isso, nessa mesma ideia, assim, de apenas algumas atividades podem ser devem, né, ou podem ser substituídas por esses princípios, por essa discussão toda. Sidney, acho que fala o nome dele. Sidney Preston, o Preston, exato. Exato. Ele foi o cara que fez a primeira máquina de ensino, né? Com essa ideia de pequenos passos, com respostas objetivas que o aluno deve escrever, checagem da resposta correta, apresentação de outras atividades. Foi o Pressey que foi a primeira pessoa, pelo menos a primeira patente tá no nome dele, né? E o Skinner foi o cara que depois ele diz que ele criou a máquina dele sem conhecer a do Pressey, mas são máquinas muito parecidas, né? São máquinas muito parecidas, com características muito parecidas. Né? Mas é isso, assim, a ideia é exatamente essa, de que apenas algumas das atividades poderiam ser substituídas pelas máquinas, pelo menos. Né? Bom, então, esse programa de escrita manuscrita cursiva seria apresentado para alunos com no mínimo 4 anos, mas nos resultados a gente vê que eles começaram a aplicar com alunos de 3 anos, né? Então eles começaram a ensinar escrita cursiva para crianças de 3 anos, então tem lá os dados que eles encontraram sobre isso, já a gente chega lá. E a estratégia que ela usou foi ensinar a leitura por meio da escrita. Então, geralmente, quer dizer, não sei se geralmente, mas a ideia dela era justamente inverter essa lógica. Assim, a hipótese é que a gente poderia, talvez, economizar tempo, né, ensinando primeiro a escrita e, junto com isso, a leitura. Né? Então, para eu poder escrever, por exemplo, bala, eu vou aprender o B, vou aprender o A, vou aprender que o B com A forma Ba, aprendo L, aprendo A, aprendo que L com A dá Lá, e quando eu junto Ba com Lá, eu tenho bala. Eu não preciso ensinar uma criança a ler bala e depois a escrever. A ideia delas foi, se eu fosse ensinando as letras gradualmente, depois sílabas e tudo mais, eu teria a aprendizagem da leitura mais ou menos emergente a partir do ensino da escrita, certo? Então essa é a estratégia que ela adotou. Vamos focar na parte escrita, que a leitura vai vir junto, né? Sem nenhuma estratégia específica pensando nisso. O comportamento terminal. A autora chama de comportamento terminal, mas é o que a gente está chamando, por exemplo, na unidade 4, de comportamento objetivo. Né? Ela definiu o comportamento terminal da seguinte maneira.
Os alunos a ele submetidos, né, então submetidos a esse programa, ao completá-lo, deveriam ser capazes de escrever em escrita manuscrita qualquer palavra que envolvesse qualquer combinação de fonemas da língua portuguesa, respeitando-se o vocabulário de nível pré-escolar. Certo? Então, chegando ao fim do curso, todos os alunos deveriam ser capazes de escrever qualquer palavra da língua portuguesa, claro, desde que elas estejam dentro ali do vocabulário de uma criança de 4 a 6 anos. Né? Então é isso. Assim. O legal dessa proposta é que a gente consegue ver claramente o tipo de comportamento que é esperado do aluno no final do curso. Né? Então, descrições muito amplas ou vagas, elas não são definições comportamentais. Né? Então, a ideia é que eu pelo menos sempre gosto de pensar assim, um objetivo bem descrito, ele me permite visualizar alguém fazendo esses comportamentos. Então, por exemplo, quando eu leio, os alunos, né, que completarem o curso devem ser capazes de escrever em escrita manuscrita, então já estou imaginando alguém com lápis, alguém com papel, né? Escrever em escrita manuscrita qualquer palavra que envolvesse qualquer combinação de fonemas da língua portuguesa. Né? Então, qualquer som da língua portuguesa, ela seria capaz de escrever. Né? Claro, com o limite da idade. Né? Então, palavras muito complexas para a idade, talvez elas sejam mais difíceis. Né? Porque isso é com base no som que elas estão escrevendo. Né? Qualquer combinação de fonema. Então, eles estão levando em consideração mais a escrita do som do que propriamente a grafia correta. Né? Então, sei lá, se a criança for escrever piscina, o SC talvez não seria alvo do ensino, ok? Mas talvez, sei lá, acho que dá para entender. Né? Então, a partir do som, a criança vai escrever alguma coisa ali. Então, imaginando uma situação de ditado, que a professora vai falando palavras e a criança vai escrevendo. Então, não necessariamente a gramática é parte do objetivo de ensino, mas identificar qual letra produz aquele som na palavra, né? Alguma coisa nesse sentido. Bom, basicamente, essa é a ideia. Então, o objetivo final está representado aqui. Ela apresenta o que ela chama de cadeia do escrever. O que seria o escrever nessas condições que ela está querendo ensinar. Então, a partir de um fonema... então, vamos lá, antes disso. Aqui a gente tem nós temos três comportamentos, muito simples e muito pontualmente descrito, ok? S significa uma situação ou estímulo, ou situação-estímulo, R significa resposta. Então, tudo que for situação ou estímulo vai fazer menção a alguma alteração no ambiente. Tudo que for resposta diz respeito a uma alteração do aluno, coisas que acontecem, né, a nível do organismo do aluno, certo? Então, por exemplo, cada caixinha dessas, né, marcada por uma borda pontilhada, significa uma relação organismo-ambiente pontual. Então, diante da situação fonema, que poderia ser um professor dizendo casa, ou o professor dizendo menino, ok? Ou um professor dizendo, sei lá, gato. O aluno tem movimentos visomotor. Eu quebrei a cabeça para tentar entender o que significa isso, mas são comportamentos, são ações que estão relacionadas. Né? Então, movimento são habilidades relacionadas, tá? Entre aquilo que eu vejo e aquilo que eu faço. Então, é como se, diante de uma professora dizendo casa,
O aluno, por exemplo, vai olhar para a professora, vai olhar para o caderno, vai pegar uma caneta e vai, sei lá, ter algumas ações desse tipo. Isso é o que eles estão chamando de movimento visomotor. Então, quando a gente faz isso, a gente produz em sequência todo esse deslocamento do comportamento. Então, eu poderia estar nesse primeiro quadro olhando para a professora, eu sou um dos alunos da turma, eu estou olhando para a professora e ela diz, menino. Aí, quando ela fala isso, eu tenho esse movimento visomotor. Eu olho para o meu caderno, eu pego uma caneta, ok? E quando eu faço isso, eu tenho esse segundo quadro, que é o deslocamento visomotor. Então, uma coisa é eu fazer essas coisas, a outra coisa é todo o contexto de imagem que eu vou tendo. Eu não tenho mais a professora na minha frente, mas eu tenho um caderno e eu começo a escrever coisas. Começo a escrever menino, ou começo a escrever casa, eu começo a escrever aquilo que a professora disse. Quando eu começo a escrever, eu tenho esse terceiro quadro, que é a palavra escrita, né? O grafema traçado numa forma específica. Então, a professora diz lá no primeiro quadro, menino, eu olho para o meu caderno, pego o meu lápis, aí eu tenho o segundo quadro. Tenho toda essa configuração que agora eu estou vendo aqui na minha frente, meu caderno, meu lápis na mão, e começo a escrever o M, o E, o N, o I, N e o O. Quando eu termino de traçar isso, eu tenho essa nova condição de estímulo, que a palavra escrita, e eu tenho como uma resposta um reconhecimento de que aquilo que eu escrevi de fato corresponde àquele fonema anterior lá do primeiro quadro. Né? Então, quando eu olho para o meu texto e vejo escrito menino e menino, e aí eu reconheço aquilo como o fonema inicial, e aí eu completo o que a professora aqui está chamando de cadeia do escrever, certo? Então, cadeia de respostas, ele significa uma sequência de ação que a gente faz, uma sequência de ação que a gente faz. Nesse caso, ela está dizendo da cadeia do escrever. Se eu tivesse, por exemplo, falando da cadeia relacionada ao dirigir, então eu tenho como situação inicial o carro, a chave, e aí eu, diante dessa situação, eu abro a porta do carro, sento, e aí, ok? Eu vou tendo uma sequência de comportamentos até conseguir deslocar o carro, ok? Então, cadeia de comportamentos significa uma sequência de ação que a gente precisa fazer, geralmente numa ordem específica, para produzir o efeito esperado. Então, no caso, escrever parte de um fonema, de um som, de uma palavra. Eu tenho todas as alterações aí, até traçar, escrever a palavra e depois ler essa palavra, reconhecer que aquela palavra, né, se refere ao som. Então, basicamente, isso é o que uma maneira muito sucinta de descrever essa cadeia de comportamentos relacionados ao escrever. Então, o problema que ela tinha aqui, basicamente, se a minha cadeia termina com o reconhecimento do fonema, eu vou precisar começar a ensinar para essas crianças um fonema, a reconhecer, a identificar, ok? Porque tudo vai partir desse fonema e tudo se encerra neste fonema. Então, esse foi o caminho que elas começaram a seguir. Certo, pessoal? A noção de cadeia do escrever? Professor, Sim. como que ela fazia isso individualizado para cada aluno? Vamos lá. Sequência das unidades. Então, adiantando a sua pergunta, viu, André? Mais ou menos nesse caminho que a gente está fazendo aqui nessa disciplina, ok? Então, claro, você tem um programa geral, você tem programas que os alunos, atividades que os alunos vão fazer. Se não me engano, ela tinha 4 unidades, né? Cada unidade com passos diferentes, a gente vai falar sobre isso, e cada passo tinha atividades, tinha, sei lá, coisas que as crianças deveriam fazer,
né? E, claro, cada um no seu tempo. Então, por exemplo, aqui nos próximos 2 slides, a gente tem o diagrama, opa, com a sequência das unidades. Então, são 4 unidades. Esse primeiro círculo pontilhado é a unidade 1, tá vendo? O 1, o 2, unidade 2. Cadê o próximo slide? Unidade 3 e unidade 4. Na primeira unidade, ela vai trabalhar com atividades que promovam discriminação de formas de letras. Ok? Basicamente, saber que A é A, que B é B, que C é C, que D é D, ok? Então, todas as atividades que ela vai dispor na unidade 1 são atividades que vão facilitar a nomeação dessas sílabas, das letras, desculpa. Certo? Então, atividades de encaixe e matching to sample. O matching to sample é um procedimento de emparelhamento por modelos. Então, basicamente, eu pego a letra A e mostro. Pessoal, letra A. E aí o aluno precisa pegar uma outra letra A e me mostrar, ok? Então, a partir do modelo, a gente identifica a resposta correta, ok? Então, a partir dessas atividades, ela trabalhava com letras em madeira, recortadinhas de madeira, então os alunos pegavam, poderiam brincar, e aí tinha os encaixes no lugar certo. Então, por exemplo, mais para frente, né, uma das atividades, quebra-cabeça, por exemplo. Então, tinha a palavra menino, a palavra casa, a palavra menina, outro bolo, outras palavras, e aí o quebra-cabeça, a criança ia montando o quebra-cabeça, e no final, quando ela terminasse o quebra-cabeça, ela ia ter a palavra junto com um desenho que ilustra aquela palavra. Então, se a palavra é casa, a criança monta o quebra-cabeça, então tem a resposta certa ali de encaixar, e junto com o quebra-cabeça completo, tem lá a palavra casa com o desenho da casa, ok? Na unidade 2, ela vai trabalhar a coordenação visomotora de escrita manuscrita. O que isso significa? Então, algumas atividades de sobreposição, colagem, manipulação de letras e desenhos de letras com molduras, né? E aí a criança precisa, por exemplo, uma das coisas que elas faziam é o encaixe, pelo que eu entendi, é como se fosse uma base com encaixes, né, com lugares específicos para a criança encaixar as letras, as palavras no lugar correto, né? A discussão é que, com essa atividade de encaixar e manipular a letra, as crianças começam a aprender, por exemplo, essa coisa da pinça, né, para segurar um lápis, por exemplo. Então, quando eu começo a pegar uma letra e manipular, encaixar, eu estou exercitando esse movimento de pinça, que é super importante para eu manipular um lápis, uma caneta, né? São posições, a força, o movimento da mão, né? Então, tudo isso estaria relacionado aí. Na unidade 3, começa a ser exercitado o traçado. Então, atividades de colorir letras, né? Ela usava nas letras um caminho certo para colorir. Assim. Tinha umas setinhas que indicavam como que deveria ser colorido. Né? E aí, com isso, as crianças iam aprendendo o traçado das letras cursivas, né? Letra A, letra B, coisas desse tipo. Né? Completar e copiar palavras conforme o modelo. Então, a criança tem lá um pedaço, né, numa folha escrito casa, ela precisa escrever embaixo casa. Né? E copiar textos.
Com isso, ela está traçando letras e tudo mais. Na unidade 4, associação de fonemas e grafemas. Atividades de decomposição e composição de palavras, né? Separar em sílabas ou juntar sílabas, basicamente. A leitura, a escrita e análise de textos, né? Com isso, as crianças vão estar associando fonemas, basicamente o som ao texto, a palavra escrita, ela já estaria lendo e escrevendo, né? Então, essa é a sequência das unidades, e esses são alguns dos exemplos de comportamentos esperados em cada uma dessas unidades, certo? Então, na primeira unidade, o aluno deveria ter essa discriminação visual de letras e formas. Então, o que é uma letra A, o que é uma letra B, por exemplo. Na unidade 2, a criança já teria um traquejo maior, né? Uma coordenação motora mais cuidadosa, uma coordenação motora fina, né? Importante para escrita. Na unidade 3, a criança já saberia traçar as letras, e na unidade 4, ela já saberia associar o som à palavra, já estaria lendo e escrevendo, certo? Então, essa é uma sequência, programa de escrita cursiva. É a mesma coisa, só que de um jeito mais detalhado, com cada um dos passos, certo? Então, aqui a gente tem a unidade 1, a unidade 2, né, nesses círculos aqui do cantinho esquerdo da página, aqui da tela. No próximo slide tem a mesma coisa, unidade 3 e 4. E aí, aqui a gente tem a unidade 1. Esse primeiro quadro, P1, Opa, volta. Aqui. Na unidade 1, a gente teria P1, P2 e P3, que são passos, né? Passo 1, passo 2 e passo 3, que é basicamente o que eu estou chamando de atividade na nossa aula, né? Então, o que eu estou chamando de unidade para a nossa aula, para a nossa, né, disciplina, é muito equivalente ao que aqui está sendo chamado de unidade também. Então, nós temos 6 unidades, aqui ela tinha 4 unidades. O que ela está chamando de passo é o que eu estou chamando de atividade. E o que ela chama de atividade mais para frente é o que eu estou chamando de questão. Basicamente, essa a diferença só de nomenclatura, mas em termos de organização é muito parecido. Então, no primeiro passo, atividades de encaixar palavras. Então, tem essa demanda. Aí, pessoal, nós temos aqui essas letras de madeira, não sei o quê, vamos encaixar, né? E aí, diante dessa atividade, o aluno precisa responder aqui ao estímulo visual de forma de palavras, né? Movimento de pinça preparatória para segurar o lápis. Então, pegar uma letra específica e encaixar. Agora pega o B, aí pega e encaixa. Agora o C, por aí vai. Terminando isso, aquele aluno que conseguir fazer isso primeiro já passa para o segundo, depois para o terceiro. Aquele que precisar de mais tempo pode ficar ali, cada um com seu joguinho, né? André, isso mais para responder a sua questão, né? Como eles fazem essa individualização. Tá? Então, as atividades são essas, já tem essa pré-determinação das atividades, que os alunos poderiam ir fazer a depender do interesse, a depender da maneira como ele for compreendendo o conteúdo. E aí, nessas atividades, elas são, ao mesmo tempo, condição de aprendizagem e de demonstração do domínio do conteúdo aprendido, né? Então, se a professora está lá brincando, esse é o A, pega o A, aí ela pega o A. Esse é o B, pega o B. E ela já está demonstrando o domínio, ok? Quando ela faz de primeira e já acertou, quer dizer que ela está dominando o conteúdo. Se eu peço para pegar a letra A, e a criança meio que vai na tentativa e erro, né? Pega uma olhando para a gente para saber se está pegando certo, sabe? Essas coisas, ela está demonstrando que ainda não tem domínio, então vamos ficar mais na atividade 1.
certo? Então, mais ou menos desse jeito. O segundo passo, atividade de encaixe de letras em palavras, responder ao estímulo visual de formas de letras. Então, por exemplo, eu tenho escrito a palavra menino, já está escrito ali, e eu preciso pegar exatamente a palavra que encaixa ali na palavra menino que já está escrito. É como se eu tivesse que escrever por cima, entendeu? Só que encaixando as letras, né? Então, responder a estímulo visual de forma de letra. Então, aqui entra o movimento de pinça, responder a estímulo visual da forma. Então, por exemplo, já tenho aqui escrito menino, tenho a letra M, que tem um formato específico, eu tenho que localizar uma outra letra M, que só ela vai encaixar exatamente ali naquele espaço. Quando o aluno, a criança faz isso, ela já está demonstrando a compreensão da atividade, acerto, certo? E terceiro passo, match to sample, que é essa coisa de ter um modelo e responder em relação a esse modelo. Unidade 2 também tem... Na verdade, cada unidade tem 3 passos. Então, no total, o curso tem 12 passos, né? Atividade de sobreposição de letras e palavras, né? Fundo cheio e tal. Deixa eu ver aqui. E acaba. Deixa eu ler isso então, rapidinho, só para vocês terem ideia de todas as atividades que a professora fazia. Unidade 2, passo 1. Atividade é sobreposição de letras em palavras. Atividade, coordenação visomotora de escrita manuscrita, certo? Passo 2. Atividade, colagem sobreposta de letra em palavra. Fundo parcialmente cheio e ela completa. Que seria a coordenação visomotora de escrita manuscrita. Passo 3. Atividade seria desenho de letras com moldura, né? Então, tem lá a letra, mais ou menos como ela deveria escrever, com a moldura, ela deveria fazer uma colagem de letras acima ali, né? A mesma coisa trabalhando uma coordenação motora fina para trabalhar o traçado da letra, né? Terminando o passo 3 da unidade 2, começa o passo 1 da unidade 3, que trabalha especificamente já o traçado da letra, né? Então, colorir letras em palavras, tem caminhos específicos para esse colorido acontecer, já traçando letras, né? A atividade do passo 2, complementação da cópia com o modelo. Então, você tem já um modelo que a criança precisa repetir, com ela só começada ela completa, e no passo 3 aí já está trabalhando cópia de textos maiores, frases e coisas do tipo. Na unidade 4, aí a decomposição de sílabas, então associar fonema a grafema manuscrito. Então, a criança vai ter que identificar quando alguém fala casa, ela vai ter que saber identificar onde é que está a palavra casa escrita, né? Atividade do passo 2, decomposição e composição de palavras, leituras e escrita de palavras, sílabas simples, né, e escrita manuscrita. A criança vai ter que ler e escrever palavras compostas por sílabas simples. Casa, bolo, bola, lobo, coisas desse tipo, né? E o terceiro passo, análise de texto. Associar letra manuscrita à letra de imprensa e grupos fonéticos. Então, eu posso escrever casa à mão e, em 1970, eu posso escrever casa na máquina de escrever, ok? Ou num livro impresso, né? E eu preciso saber que eu estou falando das mesmas coisas. Então, isso é uma coisa bem interessante assim, de se pensar, porque isso é um aprendizado, né? O desenho casa é igual à palavra escrita casa, que é igual ao som
casa. A gente está falando de estímulos diferentes, mas que fazem referência a uma mesma coisa. São símbolos diferentes que fazem referência a uma mesma coisa concreta, né? Então, uma coisa... E eu posso substituir uma por outra em alguns contextos que não tem nenhum problema. Então, eu posso me comunicar, dizer, por exemplo, que eu moro em uma casa... desenhando uma casa, ou eu posso escrever casa, ou eu posso falar casa. Então, eu posso substituir um símbolo por outro sem grandes prejuízos em alguns contextos, né? Nomear grafemas, identificar e nomear sinais de pontuação, compor sentenças. Então, meu nome é João, meu nome é Maria, eu moro na cidade tal, sabe, né? Frases mais complexas, maiores, um pouco, sentenças, né? Usar letras maiúsculas e minúsculas, ler e escrever textos. Uma coisa que é interessante notar aqui, então essa é a estrutura de todo o curso, de todo o programa de escrita manuscrita, não é isso? Uma coisa que é interessante notar é que a gente parte do mais simples para o mais complexo. Então, essa é a ideia da construção da sequência das atividades. Essa é a ideia básica da programação de contingências. Então, antes de eu ensinar a criança a ler frases mais complexas, sentenças, eu começo lá atrás, na criança com 3, 4 anos, a identificar o que é uma letra, a identificar o desenho de uma letra, ok? A manipular e encaixar coisas, e aí eu vou tornando a coisa mais complexa, né? Eu começo a ensinar o traçado da letra, eu começo a juntar sílabas, depois eu formo palavras, depois eu formo letra, e aí no final eu posso concluir com a leitura de frases, por exemplo, né? Ou escrita de frases, né? Que aí uma criança que demonstra que sabe escrever uma frase, ela está demonstrando domínio da escrita e também da leitura, porque escrever uma frase sem saber ler, nesse ponto já é um pouco mais complexo, né? Não consigo ver muito claramente como isso poderia acontecer. Bom, e aqui o mesmo tipo de organização, de unidades, passos, só que de uma maneira mais sucinta, né? Então, número de unidades, passos, atividades e exercícios do programa escrita manuscrita cursiva, né? Então, unidade 1, 2, 3 e 4, cada unidade com 3 passos, o número de atividades por passo. Então, o passo 1 da unidade 1 tem 2 atividades, cada atividade tem os números de exercícios, né? E número de exercícios na avaliação, né? Então, de 3 a 10 atividades, dessas 6 seriam de avaliação, né? Bom, por aí vai. Certo? Que são uma maneira sucinta de demonstrar. No nosso caso, a gente teria, na nossa disciplina de aprendizagem, né, 6 passos, 6 unidades, corrigindo, né? Onde é passo, aqui eu estou chamando de atividade. Então, a gente tem atividade 1 da unidade 1, atividade 1 da unidade 2, atividade 1, ok? E aí o número de passos, de atividades vai variar para cada unidade. Tem unidade que a gente tem só 2 atividades e tem atividade que a gente tem 6 unidades, né? E ainda assim, tem unidade que a gente tem 6 atividades. E ainda assim, em algumas atividades a gente tem mais de uma questão para ser feita, né? E aí a resposta dessas questões já são as respostas que a gente usa que eu uso para avaliação mesmo, né? E aí cada uma dessas questões é uma oportunidade para vocês demonstrarem o domínio do conteúdo. Pessoal, tudo certo por aqui? André, esse jeito já responde a sua questão sobre individualização? Responde sim, professor. Teria outra pergunta também.
Vamos Você lá. acha que no seu método de ensino do curso de Psicologia da Educação, a gente tem mais autonomia, né, que esse método dela, se for ver? Porque o aluno tem o tempo dele para fazer as atividades. Sim, sim. Mas aí, eu só quero ver aqui, porque eu vi que tem um chat, uma pergunta no chat. Deu sim, para sim, sim. Ah, tá. É, sim, no nosso vocês têm mais autonomia, né? Porque aí é uma questão de competência que vocês têm. Então, por exemplo, a gente está discutindo a nível de universidade. Então, e assim, não, isso não é só uma questão, porque é a universidade, mas levando em consideração as experiências anteriores que eu tive com essa disciplina. Então, essa está sendo a terceira vez que eu dou essa disciplina aqui na UFSCar. E a experiência que eu tenho tido é que as turmas elas chegam interessadas na aula, então tudo que eu tenho pedido nas experiências anteriores foi feito assim com muita prontidão. Então é o que a gente chama de turmas boas, né? São pessoas que estão engajadas, interessadas, que querem aprender esse conteúdo, né? Então a minha experiência anterior dizia que eu poderia contar um pouco mais com a autonomia de vocês. Eu já dei aulas, tanto na UFSCar quanto em outras universidades, em que quando eu demandava alguma atividade, eu pedia alguma atividade, elas não eram tão bem feitas, tão prontamente feitas. Então, com turmas desse tipo, dificilmente eu poderia contar com tanta autonomia como essas que eu tenho contado aqui. Né? Agora, nesse ensino que a Adélia está propondo, ela está lidando com crianças de 3 a 6 anos. Né? Então, são crianças, então elas não têm tanta autonomia, precisa ter pessoas próximas ali no horário de aula, ensinando e incentivando o avanço. No caso de vocês, não, eu dou um texto, vocês leem, se virem, qualquer dúvida, entre em contato, a gente tem os horários de tutoria, mas é isso, eu de fato conto mais com a autonomia de vocês. É, era o que eu ia falar, outra coisa, né, que até no ensino médio eu acho que esse método de ensino seria um pouco frágil, né? Porque falta um pouquinho de maturidade para entender o que é o aprender para pra um aluno tanto de ensino médio ou até para a educação básica. Eu penso em duas coisas. A partir disso que você está falando, André. Eu acho que tem muita questão da atividade também. É, é isso. Assim, hoje em dia, a gente tem muita tecnologia à disposição da gente. Nem sempre a gente consegue. Nem sempre a gente consegue usar toda essa ferramenta, toda essa tecnologia que a gente tem à disposição, mas às vezes a gente consegue. Então, a depender das nossas possibilidades em termos de ferramentas, né, de uso das ferramentas que existem, a gente consegue pensar em atividades tão legais, tão interessantes e tão prazerosas, com jogos de videogame, por exemplo, que aí o aluno consegue fazer sozinho também, vai sendo até interessante, né? Então é isso, tudo depende muito de quão interessantes as atividades são. Eu acho que essa é uma questão importante, né? Então acho que é um pouco isso, assim. Eu tenho usado muito texto, muito não, vai, porque é um curso relativamente curto, mas todas as unidades são baseadas, quase todas as unidades são baseadas em textos. Mas eu poderia, por exemplo, pensar em outros tipos de situação mais, sei lá, mais lúdica, se for o caso. Né? Então, tudo isso pode ser pensado, tudo vai depender aí também das condições que o professor tem de extrapolar, e a criatividade do professor também, montar atividades que sejam mais interessantes para o aluno também. Né? Entendi. Legal.
Bom, então vamos passar aqui para a parte dos resultados que eles foram encontrando aqui nas atividades, né? É, então, bom, esse gráfico aqui, a gente tem o grupo 1, né? Grupo 1 são crianças de 3 anos, são as crianças mais novas que passaram por esse programa, tá? E aí, cada linha dessa, vocês conseguem ver? Dá para ver sim. Perfeito. Cada linha dessa significa um aluno, tá? Então, por exemplo, aqui nesse quadro está escrito grupo 1, S1, S2, S3. Essa é uma linguagem de laboratório, né? Então, S de sujeito. Sujeito 1, sujeito 2, sujeito 3, que seriam cada um dos alunos da turma. Então, o grupo 1 era composto por 7 alunos, mais ou menos, né, não lembro exatamente, mas 3 meninos e 4 meninas, ou o contrário, 3 meninas e 4 meninos, uma coisa assim. E aqui a gente tem cada um dos programas, que na verdade eu acho que seriam os passos, né? São 12 passos, é, e aqui está registrado número de atendimentos. Basicamente, o número de vezes que os alunos solicitaram ajuda do professor. Né? Essa aqui é um tipo de medida para ver quão fácil ou difícil foi uma das atividades. Né? Então, quanto mais alto for o pontinho aqui da curva, maior o número de solicitações por atendimento que o aluno teve. Então, por exemplo, aqui no programa 1, a gente tem pessoas que solicitaram atendimento 40 vezes e crianças que solicitaram ajuda, sei lá, pouco menos de 10 vezes, talvez 8 vezes. Né? Algumas atividades que foram mais fáceis e outras que foram mais difíceis. Né? As últimas, que são as de escrita, leitura, compreensão, né? A gente está falando de crianças de 3 anos de idade, certo? Então, dá para entender aqui essas atividades como mais difíceis. Né? Na verdade, muito mais difíceis do que as anteriores, que tinha a ver com encaixar, que tinha a ver com colorir, ok? Essas eram mais fáceis do que as atividades da última unidade. Se eu bem me lembro, A, B, C e D foram tentativas que as crianças tiveram da mesmo programa, da mesma atividade. Que são, por exemplo, sequência de cor, forma, interação, forma e cor, porque tinha algumas cores associadas a letras. Então, por exemplo, o A é azul, o E é vermelho. Né? Então, você tinha esse pareamento de cor com forma da letra. Você tinha depois só a forma, a interação cor e forma, alguns detalhes. Então, uma letra mais redonda, uma letra mais quadrada, a perninha para baixo, o bracinho para cima do D, por exemplo, sabe? Detalhes. Eu estou aqui nessa descrição da tabela. Né? Aqui no 5, direção, que tem a ver mais com colorir, posição, relação espacial, composição oral, tem alguns programas. Né? Isso para crianças de 3 anos. Aqui também, grupo 1, crianças de 3 anos, mas aqui especificamente o passo. Né? Passo 1, passo 2, passo 3, que são aqueles que nós discutimos nas tabelas anteriores. Certo? Também, cada linha representa uma criança. E é interessante ver algumas que solicitam mais ajuda do que outras. Então, por exemplo, aqui em cima, nessa linha amarelinha, a gente tem, se não me engano, o sujeito 2 e o sujeito 6, talvez. O 7 é esse aqui de baixo. Então, por exemplo, aqui em cima, a gente tem o sujeito 2 e o sujeito 6. Se a gente for acompanhar,
Esse sujeito da bolinha, sujeito 2, talvez, que está aqui, é um dos alunos que solicitou talvez mais ajuda do professor do que outros alunos. Então, demonstra, por exemplo, um aluno que recorria mais, precisou de mais tempo, possivelmente, né? Em comparação, a gente tem esse aluno vermelhinho aqui, que talvez seja o... Agora eu fiquei na dúvida. Ao 2, ele foi, ao mesmo tempo, ele pediu menos solicitação aqui, né? Esse aqui é o 6. Ele é um dos que pede mais ajuda, né? Ele pediu mais aqui na atividade 10, ele pediu mais na atividade, no passo 7, né? Passo 10, passo 7, passo 6, o passo 5, né? Ele solicitou mais. Ao mesmo tempo, o aluno 2 aqui, ele pediu menos nas atividades, pelo menos que eu consigo identificar. 3, 4, 5, 7, 8 também, certo? Então, esse provavelmente foi um aluno que conseguiu completar cada um dos passos com mais rapidez. Então, por exemplo, aqui na atividade do passo 7, enquanto o aluno 2 solicitou talvez 4 ou 5 atendimentos do professor, o aluno 6 solicitou quase 30 atendimentos do professor. Né? Só para vocês compararem essa variação, né, de necessidade de atenção, acompanhamento mais próximo. Né? Ou então, aqui no passo 10, o aluno 6 solicitou quase 90 atendimentos do professor, enquanto o aluno aqui 3 solicitou cerca de 30 atendimentos do professor, né? Ele precisou de menos ajuda do que o aluno 2, né? Então, de novo, para mostrar a questão da individualização, como os alunos, cada aluno é um indivíduo único, né? Indivíduo único é até redundante, mas é um indivíduo, ele tem características que são únicas, que são só dele, necessidades únicas, cada um de nós tem uma história individual única, né? Então, isso aparece também nas necessidades de ensino. Bom, passando, grupo 3, que são alunos de 4 anos, né? Aqui é uma turma maior, são 13 alunos, nos mesmos passos dos alunos anteriores, né? Aqui a gente vê talvez menos pedidos de solicitação aqui, que estão tudo dentro da casa dos 10, né? Atendimentos até a unidade 5. A partir da unidade 6, eles têm um pouco mais de dificuldade, mas também no mesmo esquema, assim, a atividade, o passo 11, bem mais fácil, por exemplo, do que o passo 12, que foi também bastante difícil aqui para as crianças de 4 anos, né? A mesma coisa, a gente vê toda a variação. Então, aqui no passo 10, como exemplo, tem pessoas que recorreram cerca de 55 vezes, né, fizeram 55 pedidos de atendimento do professor, 55, o maior número, e o menor número, 20. Né? Então, você tem essas variações individuais para cada um dos alunos. Né? E, no grupo 3, a professora teve menos variação, e é interessante notar que, apesar dessas demandas específicas, parece que tem um consenso assim, de algumas atividades que são mais difíceis para todo mundo, né? O desenho da curva é muito parecido para todos os alunos, né? Algumas atividades são mais difíceis do que outras, e aí em algumas atividades você tem um aumento geral da solicitação de atendimentos, e em outras você tem uma redução, né? É interessante notar isso, assim, as curvas que sobem e descem a depender do passo, né?
No grupo 3 são crianças de 5 anos, são 10 crianças, né, 10 alunos, que têm uma dispersão desse tipo. Assim. O número de atendimentos, no geral, vai subindo, mas os últimos passos são mais difíceis do que os primeiros passos. Na verdade, a segunda metade do curso parece ser mais difícil do que a primeira metade do curso. Né? Isso é legal porque a gente pode pensar, talvez, pensando em avanços, desenvolvimentos ou desdobramentos desse curso. Talvez a gente possa colocar mais passos aqui para dividir esse conteúdo da segunda metade do curso, pensar em outros comportamentos que podem ser importantes para facilitar essa aprendizagem. Então, a gente pode pensar nesse tipo de adequação para o curso. Né? Bom, é isso. E já chegando ao fim, então, alguns resultados que a autora anotou. Né? Então, a vantagem da individualização do ensino e da programação de contingências para essa escola, para esse conjunto de atividades em específico, né? O ensino de escrita, né, em específico, quando ela adotou essa individualização, ela primeiro percebeu uma redução dos problemas de saída dos alunos de sala de aula. Então, antes dessa individualização e planejamento das contingências a serem apresentadas aos alunos, os alunos saíam muito de sala de aula. Pediam para ir ao banheiro, pediam para beber água, pediam para sair da sala. Com essa mudança, ela notou uma redução. Os alunos pediam menos para sair de sala de aula. Até porque eles poderiam ter atividade livre assim que concluísse o passo previsto para aquele dia. Então, se ele conseguisse acabar mais rápido, ele poderia sair para fazer qualquer outra coisa. Ele teria essa liberdade. Né? Então, a primeira coisa que ela notou foi uma redução desses pedidos de saída da sala de aula. Esse tumulto e as dificuldades enfrentadas pelas professoras para manter seus alunos nos períodos previstos para o repouso também deixaram de existir. Isso não teve relação direta com essas atividades da sala de aula, né, de alfabetização, mas tem a ver com a individualização de ensino, porque uma das coisas que elas fizeram antes, o momento de repouso era obrigatório, então todo mundo teria que parar para descansar. Agora não, com a individualização do ensino, eles permitiam aos alunos terem esse momento de repouso, caso eles quisessem. Então, aquele aluno que estivesse mais cansado, aquele aluno que precisa, né, parar um pouquinho, ele poderia fazer isso sem nenhum tipo de prejuízo. Aquele que for mais agitado, mais elétrico, gostar de brincar mais, ter mais energia, sei lá, esse poderia fazer outras coisas, ele não seria obrigado a dormir. Redução da restrição de liberdade, então a individualização, na verdade, permitiu maior aproveitamento da liberdade individual de cada aluno. A individualização do ensino se adequou às necessidades individuais para a aprendizagem, então isso que está sendo chamado de variabilidade nos padrões de aquisição das crianças, então os alunos poderiam aprender de maneiras mais variadas. Tinha lá um conjunto de atividades pré-determinadas, mas ele poderia variar ali de uma maneira muito mais ampla do que no plano anterior. Uma outra questão é o registro dos avanços dos alunos. Pensando numa aula tradicional, a gente tem pouco registro dos avanços dos alunos. Né? A gente tem o registro de frequência e registro de nota, basicamente. Mas com a individualização do ensino, a gente tem um registro mais ponto a ponto de cada um dos alunos, e isso permite uma compreensão mais adequada e mais aprofundada, talvez, de como cada um dos alunos estão avançando. Né? É mais fácil a gente compreender questões individuais com o registro do avanço dos alunos. Né? E teve também redução do problema de eficácia. Na verdade, teve um aumento na aprendizagem. Basicamente isso. Então, ela não estava muito
confiante na maneira como os alunos saíam, né, na aquisição de aprendizagem dos alunos nos anos iniciais do curso, mas ela notou que os alunos todos conseguiam aprender aquilo que era previsto para a turma dela, coisa que não acontecia antes dessa individualização do ensino. Certo? Ela também trabalhou outras questões, ela também trabalhou mais para frente aspectos ligados ao número e tal, mas basicamente as atividades seguiam esse protocolo, as atividades seguiam essa organização em unidades, em passos, tipo de atividade, individualização. Isso foi algo que se manteve. Eu estou tentando me colocar aqui para encerrar, mas eu não estou conseguindo. Deixa eu parar de compartilhar a tela. Para conseguir escrever. Não. Pronto. Bom, já concluindo, então. Bom, era isso que eu tinha planejado, pessoal, para hoje. Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário sobre o conteúdo da aula? Tô de boa. Não, beleza. Não, beleza. Então é isso. Assim, o que eu tinha preparado para vocês era isso mesmo. Era esse conteúdo. A ideia é mais apresentar para vocês. Eu estou tentando me colocar aqui na frente, mas eu não estou conseguindo. Flutuante aqui pelo menos aparece um pouco mais maior. Escolha efeito de fundo, ativar mudo. Não, é isso. Então era mais ou menos isso mesmo que eu tinha preparado para vocês. A ideia é aproveitar vocês que estão mais na frente do curso, parar um momentinho para a gente fazer essa compilação do conteúdo com extrapolação, né, para aplicação desse conteúdo em outros contextos de ensino. Eu trouxe um texto sobre alfabetização, porque talvez seja o material mais completo que eu tenho para apresentar para vocês, né? Mas é isso, assim, eu acho que a gente pode fazer análises mais diversas, pensando em outros tipos de comportamentos que a gente deseja ensinar para os nossos alunos, né? Mas, de modo geral, acho que é esse o conteúdo que eu tinha preparado para vocês, e eu espero que tenha ajudado aí a vocês compreenderem melhor o conteúdo e avançar no curso. Certo, pessoal? Eu acho que eu já vou encerrar por aqui, e aí, no mais, a gente está à disposição aí nas segundas de noite, às 19, para tutoria e pela plataforma, pelo WhatsApp, a gente vai se comunicando. Certo, pessoal? Beleza. Maravilha. Então, se vocês tiverem alguma questão, o momento é agora, senão vocês podem fazer também mais para frente. E se não tiverem, eu encerro por aqui a aula. Eu não tenho nenhuma dúvida, professor, por enquanto. Maravilha. Maravilha. Bom, então é isso. Eu vou encerrar aqui a aula. Boa noite para vocês. E qualquer dúvida, entre em contato lá nas nossas plataformas da disciplina. Beleza? Boa noite, professor. Boa noite para vocês. E, bom, é isso. Boa noite.